Eu estou bem empolgado com esse vídeo porque hoje eu vou falar sobre esse gráfico que está aparecendo aí na tela e explicar por que esse gráfico, depois que eu entendi ele, mudou minha vida. Cara, e ele me fez entender o verdadeiro motivo por de repente eu alcançar ou não meus objetivos, as minhas metas que eu tinha traçado. E de repente pode ajudar até você a entender o porquê que de repente você não está alcançando seus objetivos ou os resultados que você esperava. Bom, mas para te explicar esse gráfico eu preciso quebrar em duas partes. E a primeira parte é falar sobre memória. Desde o momento que a gente nasce, cara, o nosso cérebro é bombardeado por um monte de informação, dia após dia, sobre nós mesmos, sobre o mundo que nos rodeia, sobre nossas experiências, sobre o que deu certo, o que deu errado. E tudo isso nós guardamos dentro da nossa memória. O problema é, se eu te perguntar hoje, o que você almoçou ontem? Você vai, de repente, lembrar, né? Ah, não, comi tal coisa. O que você almoçou anteontem? Depois de alguns segundos a mais, eu almocei tal coisa. E se eu te perguntar o que você almoçou semana passada? Duvido que você vai lembrar. Ou se lembrar, nossa, você tem uma memória fantástica, ou de repente foi uma data muito especial. Foi um dia diferente e você realmente se lembra desse dia. Mas tudo bem. Se eu te perguntar o que você almoçou há um ano atrás? E se eu te perguntar o que você almoçou há 5 anos atrás? Provavelmente você não vai saber e nenhum ser humano normal vai lembrar do que almoçou há 5 anos atrás. Ou seja, todo mundo sabe, né, que a nossa memória do ser humano é péssima, ela é horrível. Com o passar do tempo a gente vai esquecendo aos poucos as nossas experiências. Bom, e se a gente fosse representar graficamente essa perda de memória, ou melhor dizer, esse esquecimento com o passar do tempo, ele se pareceria muito com esse gráfico aí da tela. Ou seja, que num primeiro momento a gente se lembra de tudo o que aconteceu com a gente. Tudo que aconteceu ontem ou hoje mais cedo, a gente tem uma memória muito vívida sobre isso. Mas com o passar do tempo, essa memória vai se perdendo até o ponto que depois de muito tempo, praticamente a gente esqueceu tudo o que aconteceu. Bom, acho que você entendeu a primeira parte do gráfico, que é a memória. Bem simples, né? E agora eu vou explicar a segunda parte do gráfico, que é a parte de resultados. E, cara, se de repente você quer sair desse vídeo, você já não está muito interessado e está quase clicando para ver outro vídeo, fica até o final porque você vai entender, inclusive, até porque você não tem paciência de ver esse vídeo completo. Então vamos falar de resultados. Você já reparou que às vezes a gente faz pequenas ações que, no primeiro momento, parece que elas não trazem nenhum efeito, mas que, feitas e repetidas depois de um longo período, elas trazem grandes resultados. Bom, vamos num exemplo aqui. Imagina uma pessoa que tem hábitos alimentares saudáveis, né, e pratica exercícios de forma regular. Bom, no primeiro momento, essa pessoa quando faz isso, quando escolhe comer melhor e escolhe se exercitar um pouco mais, ela não tem nenhum benefício imediato, né? Ela simplesmente faz aquilo porque entende que aquilo tem um benefício futuro. E de fato, se essa pessoa continuar com esse mesmo hábito alimentar e de exercício, no longo prazo, com certeza ela vai ter ótimos resultados, ela vai colher ótimos frutos. E o mesmo acontece para a pessoa que de repente não tem hábitos tão saudáveis assim e prefere uma vida mais sedentária. No primeiro momento, parece que não faz muita diferença você comer alguma comida não tão saudável e deixar de fazer exercício. A tua vida não muda naquele momento. Mas quando repetida esse hábito de forma constante, depois de uma vida toda, não há dúvidas que no final você também vai colher os frutos desses hábitos. Bom, e se a gente fosse representar nossos resultados em um gráfico, provavelmente ele seria parecido com esse daí, aqui na tela. Onde no começo e por um bom tempo, você não vê resultado algum. Você trabalha, você se dedica e não vê nada acontecer. Mas depois de um tempo, depois de muito tempo, na verdade, os resultados começam a aparecer e depois de muito tempo mesmo, o resultado ele fica enorme. E aí que você realmente enxerga o benefício de todo aquele esforço que você teve no passado. Bom, e a parte mais legal é a hora que a gente combina esses dois gráficos, que fica igual esse da tela. Cara, esse gráfico mostra por que a gente não consegue, de repente, adotar novos hábitos, porque a gente não consegue se livrar de hábitos não saudáveis e também por que a gente, às vezes, define metas para a vida, define resultados que a gente quer alcançar e desiste deles também no meio do caminho. Vamos lá, mais um exemplo. Imagina a seguinte situação. Uma pessoa que, de repente, quer abandonar o cigarro. Bom, não é fácil, né? E muita gente tenta e não consegue abandonar o cigarro. Mas vamos lá. A pessoa ela quer decidir que vai abandonar o cigarro e ela fica um dia sem fumar. Bom, ela vai com certeza se lembrar muito bem desse dia no dia seguinte. Ela vai falar, nossa, ontem no escritório eu precisava muito de um cigarro e, nossa, não queria, nossa, foi muito sofrido, mas consegui. E ela passa o segundo dia sem fumar também. Nossa, ontem também, final de semana, estava pesado, eu queria muito fumar, mas não consegui, nossa, que esforço.
Bom, a memória dela vai com certeza se recordar. O cérebro vai sentir de uma forma muito vívida a memória e até o sentimento de como ela se sentia na hora. E, cara, resultado desses 2 dias de sofrimento? Nenhum, né? Ela não vai sentir nenhum benefício de uma pessoa que não fuma, só por não ter fumado 2 dias. Então, provavelmente, essa pessoa vai talvez abandonar essa meta de abandonar o cigarro, abandonar o tabagismo. Mas supondo que essa pessoa de repente consiga, ela por algum motivo conseguiu parar de fumar. Bom, depois de muitos anos, daqui a 20 anos de repente, cara, essa pessoa vai ter uma vida muito mais saudável. Ela vai estar usufruindo de benefícios de pessoas que, né, não continuaram no tabagismo durante a vida toda. Então ela vai ter um baita de um resultado. Só que é engraçado que o dia que ela chegar nesse enorme resultado, ela sequer vai lembrar daqueles dias de sofrimento, né? Daquele dia no escritório que ela deixou de fumar, nossa, como foi sofrido, ou aquele final de semana que ela não fumou também. Ela vai simplesmente se lembrar que não foi fácil abandonar o cigarro nos primeiros dias, mas ela não vai mais se lembrar, porque a memória já se foi. Bom, agora imagina a situação de uma pessoa que quer investir, por exemplo. Bom, no primeiro momento é difícil, né? Porque para investir, primeiro tem que sobrar dinheiro. E para sobrar dinheiro, geralmente a pessoa ela acaba abdicando de algumas coisas, abrindo mão de algum consumo, então não é fácil, não é simples. Mas se essa pessoa conseguir manter a constância de poupar um pouco todo mês e investir, no longo prazo, certamente ela vai ter grandes resultados. E tem uma frase bem bacana de Albert Einstein que ele fala que os juros compostos são a força mais poderosa do universo. E tem gente que acha que isso é só para o âmbito financeiro, só para a questão de investimentos. E não, na verdade Einstein quando falou isso, ele está simplesmente falando que ações tomadas de forma repetitiva, elas geram resultados exponenciais no futuro. E seja para bem, seja para mal. E tem uma frase muito legal de Isaac Newton, que virou até uma das leis dele, que é que toda ação gera uma reação. Ou seja, se eu chuto uma bola, ela sai voando imediatamente. Só que o problema é que nem toda ação e reação acontecem de forma simultânea. Às vezes a ação acontece hoje, mas a reação é depois de um bom tempo. Tem uma janela de tempo entre as duas coisas. E de novo, a hora que a gente sabe que a memória do ser humano é péssima, por várias vezes a gente não consegue conectar a ação com a reação. E é engraçado, porque às vezes a gente está, de repente, numa situação ruim, num lugar que a gente não queria, numa condição não muito desejada. O que a gente faz? A gente pega e, às vezes, começa a achar culpados para isso, né? Motivos para isso ter acontecido. Às vezes culpa o governo, a economia, o chefe, o marido, a esposa, os filhos, o vizinho, o cunhado, a sogra, qualquer pessoa. Mas o que acontece? De repente, essa situação que a gente se encontra hoje, esse resultado que estamos colhendo hoje, na verdade é fruto de muitas coisas que a gente fez no passado, mas que, putz, na verdade a gente nem se lembra mais. Ou seja, nesse exemplo, de quem será que é a culpa, né? Será que a culpa é do chefe mesmo? Será que a culpa é da esposa ou de alguém? Da economia, do governo, do país? Difícil saber, né? Mas geralmente diria que não é tanto culpa deles não. Às vezes é muito mais culpa nossa de ações pequenininhas, que naquele momento que a gente tomou aquela ação não deu resultado nenhum, mas que depois de muitos e muitos anos repetindo essa mesma ação, essa mesma atitude, esse mesmo hábito, nos levaram à atual situação, a ter o atual resultado, seja bom ou seja ruim. Então quando eu digo que esse gráfico mudou minha vida, o que eu quero dizer? É que quando a gente traça metas, a gente deve tomar ação, atitude hoje, sem esperar resultado nenhum. E ainda contando ainda que nossa memória vai querer nos sabotar para a gente desistir dessa meta. Mas que depois de um bom tempo, o resultado vai vir e de repente eu nem vou lembrar mais de todo o trajeto que eu tive, das minhas pequenas ações que contribuíram e que foram um fator primordial para eu chegar nesse resultado. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse gráfico também tenha te ajudado a repensar e a rever seus planos e por que de repente muitas coisas do passado não aconteceram ou por que algumas coisas hoje estão acontecendo. E cara, se inscreve no canal aí e nos vemos na próxima, beleza? Valeu!